Voltamos à discussão sobre corrupção, moralização do serviço público, ONGs e, sobretudo, ficha limpa. Deputado Espiridion Amin, é possível que ficha limpa se estenda para o país inteiro? Eu estou vendo que em São Paulo, em Brasília também, Distrito Federal, como requisito para a nomeação de cargos comissionados, por exemplo. Eu não tenho dúvida, veio para ficar. Ou seja, há um clamor, há uma exigência social de que o agente público receba exigências ou preencha exigências acima daquelas do geral. Como disse, se não me engano, o ministro Aires Brito, da gente não é preciso exigir tanto, mas do agente, sim. Sim. Porque a partir do momento que eu passo a ser agente, Sim. eu sou seu representante. Opa! A responsabilidade É aumentou. um ônus, né? Sim. É uma responsabilidade também, uma autoridade que de mim exige, ou a mim impõe mais exigência. Desculpe. Não, concordo inteiramente. Nome fácil de fazer trocadilho. Trocadilho, né? E citando o mesmo ministro que ele disse, o ministro Carlos Aires Brito, ele disse o seguinte: candidato vem de cândido. Cândido é aquilo que é limpo, que é alvo. Ficha limpa. Ficha limpa. Agora, nós temos que entender que o cidadão precisa ter a consciência de sua importância nesse processo. Nós precisaríamos de uma lei da ficha limpa? Em tese, não. Claro. Porque a Constituição já fala em moralidade, já fala em probidade, já fala em honestidade. Mas a iniciativa popular houve por bem aprovar a lei da ficha limpa. Temos a lei. Nós aprovamos a lei complementar 135. Nós apresentamos uma proposta de emenda à Constituição para aplicar as mesmas condições da lei da ficha limpa também para os cargos comissionados e as funções de confiança. Isso significa que, em sendo aprovada esta proposta de emenda à Constituição, que já está sob análise da Comissão de Constituição e Justiça, estas leis estaduais e municipais que você fez referência no Brasil todo, como o Estado de São Paulo, são desnecessárias. Elas serão recepcionadas ou estarão pela proposta. Agora, senador, me marcou muito uma declaração sua no dia em que o Senado derrubou a indicação da presidente para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, em que o senhor disse: não subsiste a presunção da inocência Sim. quando há exigência de reputação ilibada. Porque aqui no Brasil é assim, não transitou em julgado a condenação Sim. dele, tudo bem. Nós temos o veso de copiarmos doutrinas de outros países, trazermos para cá e não fazermos a sua real leitura. O princípio da presunção de inocência existe desde 1215, na Carta de João Sem Terra, existe na pré-Revolução Francesa, isso é fato. Mas o princípio da presunção de inocência só se aplica aos processos penais. E isso foi o que o Supremo Tribunal Federal decidiu ao reconhecer a constitucionalidade da lei da ficha limpa. Digamos que no Senado, os ministros, os indicados pelo presidente da República para o Supremo, eles podem ser recusados por não possuírem uma vida passada, uma vida pretérita, sem mancha, sem nódoa. E aqui não se fala... Ou seja, não é um critério objetivo. Não é um critério reputação como da ilibada condenação. Como da transitada em condenação. julgado. Neste caso... Basta que haja o fumus. Sim. Né? Neste O caso risco. da NTT, que você fez referência, a lei que regulamenta as agências, ela diz expressamente, precisa de idoneidade moral. E eu entendi, neste caso, que não existia idoneidade moral. Aqui, nós do Senado estamos exercendo a nossa atribuição constitucional. O que me causa espécie e até estranheza é que quando o Senado da República ele começa a exercer sua atribuição, por exemplo, fiscalizando as agências reguladoras, que é um tema que precisa ser melhor debatido no Brasil, muito porque sério. elas estão substituindo o Poder Legislativo com resoluções. Este tema. Quando o Senado, através de senadores, querem a restauração do Legislativo, todos são confundidos com fisiologismo, com clientelismo. Isto não é correto. Nós temos que entender que o Senado da República, a Câmara dos Deputados, devem exercer fiscalização. E uma das propostas de emenda à Constituição que nós apresentamos, neste caso, a do PAC da corrupção, foi evitar, proibir que deputados e senadores possam ser a ministro de Estado. Como ocorre nos Estados Unidos,
como ocorre na França. Hillary Clinton. Sim, Hillary Clinton. Renunciou. Mandato recém-assumido. Você sabe por quê? Imagine, o cidadão dorme, deputado federal e senador, passa a noite inteira sonhando em ser ministro. Aí outro dia ele vira ministro. Nós temos no Brasil 39 ministérios. Imagina se a presidente da República resolver convidar 39 senadores para exercer os cargos de ministro. Ela muda a composição do Senado, onde nós temos a necessidade de fiscalizar. Como dizia Ulisses Guimarães, Sim. Suplente não fala, geme. Exatamente. Senador, o senhor é eleito para representar o seu estado. Vem para cá e dá as costas para os seus eleitores para ser mero empregado da presidente da República e demissível a qualquer momento. E modifica o poder de fiscalização. A função... Se me permite, eu queria voltar só para essa questão da... E também é preciso, nesse momento que há iniciativas no Senado e há iniciativa na Câmara, é preciso que o Executivo compreenda que essa questão das ONGs não pode ser resolvida só pelo Executivo, nem mesmo somente pela Controladoria Geral da União. Sim. Porque chegou a essas 164 suspensões, ficha suja, 164 foram declaradas ficha suja, não recebe mais dinheiro. Chegou porque houve um clamor popular, houve escândalos, e foi mas feita não porque há uma lei, não porque haja uma legislação competente para tratar de um assunto que drena tanto dinheiro público. Aqui entre nós. É só isso. Isso não é assunto só do Executivo. Então essas iniciativas, isso que eu queria focalizar, essas iniciativas não devem ser entendidas como sendo uma afronta ao Executivo. Não. Pelo contrário, primeiro é nossa obrigação, que é do Senado, que é da Câmara. E segundo, é em prol das ONGs, nesse caso específico, e é em favor do Executivo, que, por presunção, aí sim, por presunção, quer fazer as coisas bem feitas. Me permita, e fazer uma brincadeira, que ninguém nos ouça, mas nós não precisaríamos de lei para isso. O Executivo pode editar um decreto nesse sentido, porque a administração pública pode criar as suas regras ali, desde que obedecidas à Constituição. Agora, o que falta é vontade política para que isso seja resolvido. E a estrutura para fiscalizar? Sim, eu vejo que põe as leis no papel, depois não se fiscaliza. Eu, juntamente com o senador Pedro Simon, fomos até o ministro Raj, conversamos com ele a respeito disso e da aplicação da ficha limpa também da administração pública. Ele concordou com isso, disse que conversaria com a presidente da República a respeito de um decreto. Ela pode fazer isso, porque a administração pública, ao admitir cargos de confiança e funções comissionadas, pode, na sua ordem interna, regrar através de um decreto. Pois é, deputado, aquilo que o senador falou, né? A presunção de inocência não subsiste diante da falta de reputação ilibada. O que a gente tem visto aí é que as reputações não têm importado muito na hora das nomeações. Como nós não podemos impor parâmetros de juízo para a sociedade como um todo, nesse caso de escolhas, escolha do candidato, é preciso que haja uma legislação cada vez mais detalhada a respeito do assunto. Para quem? Não para gente, como disse o ministro, mas para quem pretenda ser agente. Ou seja, quem pretenda ter uma função que envolva recursos, questões que são de interesse público. Já que não há amarras morais, amarras legais. Tem que criar amarras legais. Aí, o interessante é que nós possamos dividir em dois espaços. A corrupção, a moralidade no aspecto moral, vamos chamar como gênero aqui, que o cidadão fure fila, que compra um CD pirata. Isso não é bom, mas isso é uma forma de corrupção. É uma forma de... E às vezes começa assim. Sim, começa assim. Existe a corrupção no sentido institucional. O institucional, nós precisamos destas regras a que o deputado fez referência. Agora, existem várias regras a que já dizem isso. A Constituição, ela não é um aviso. Quem disse isso foi um senador no início do século XX, Rui Barbosa. A Constituição não é um recado, não é um conselho. A Constituição é uma norma super imperativa. Tirando o juridiquês, ela obriga. A Constituição já diz isso. Vale por si própria. Vale por si própria. Mas no Brasil, nós precisamos, como disse bem o deputado, e eu concordo, tudo muito bem explicadinho, tintim por tintim, como se diz. E às vezes o Supremo descobre que foram feitas coisas contra a Constituição, pegando aí a MP recentemente quase 500 medidas provisórias, depois volta atrás, porque a gente está aqui no Brasil, é tropical, então a gente... Talvez porque não soubesse o tamanho do rombo. Depois que os efeitos
Sim. São tantos que não vale a Mas pena. isso desestimula Não foi um por pouco falta de aquelas aviso. pessoas que querem seguir Não foi por falta de aviso. Constituição. Vários senadores, eu tenho a certeza, vários deputados da tribuna já falavam sobre isso, sobre a necessidade dessa comissão especial. Mas aí o jeitinho brasileiro, ele muda inclusive a Constituição. O Supremo decidiu de forma correta pela inconstitucionalidade, mas outro dia cometeu esse pecadilho, vamos chamar assim. É um pecadilho que... Fez uma concessão à realidade. Fez uma concessão à realidade. Segundo o doutor Ulisses, né, era o chamado doutor Fato. O doutor Fato... O fato era muito grande. O fato era muito grande, mas isso não é bom para o Supremo. Não. Isso foge da história. Não é bom para a estrutura legal, que não é bom. Não é bom. sob a lei é que a gente vive em paz, né? Exato. Muito Mas bem. eu acho que, se permite, eu acho que está havendo uma evolução, né, um amadurecimento deste conceito de que regras podem ajudar a melhorar o resultado. E a viver melhor. E a viver melhor. Os alemães que com mais digam. segurança. Exato. Senador, muito obrigado. Nosso tempo já se esgotou. Deputado, muito obrigado Nós também. agradecemos. Nós voltamos na próxima semana com outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.